cidade, Atlântida. Ora bem, não posso pôr muito tempo a música porque senão... YouTube. Mas eu vou pôr na descrição a música. Agora, por acaso, gosto muito desta música. Olá a todos, bom dia. 8 menos um quarto, domingo, dia 3 de agosto de 2025. 25. Já sabem que isto é uma mensagem... meus óculos. Falei no último, tinha uns óculos bonitos. Partiu-os. Partiram-se. Não fui eu que os... Partiram-se. Não faz mal nenhum. Aproveito e comprei outros. Mas ainda vou comprar uns mais bonitos que estes. Ok? Portanto, não me importa nada que tivessem partido. A ver se hoje é mais curtinho. Porque é domingo de manhã. Já tinha saudades de gravar um vídeo no domingo de manhã. Ora bem, vem para aí a lua cheia. Mas antes, dia 9. Mas não interessa isso. Depende do ponto de vista. Já sabem que isto é uma mensagem canalizada dos planos sutis da mestria, ok? Eu, desde o início que digo isto e continuo a dizer, eu só me canalizo a mim. Sinto muitas energias, claro, à minha volta, e ouço na minha cabeça pareceres, opiniões, não é? Ou chamadas de atenção, que eu sigo-as ou não. Maior parte, 99%, são do meu eu superior, mas estou sempre aberto e de vez em quando acontece com outros mestres, né? É por isso que eu digo que é dos planos subtis da mestria. E eu digo não digo sutis, sou do antigo português. Sub, que está debaixo, que é o mestre, tem muita coisa em baixo e em cima, e para os lados, a tal esfera, né? A tal bola, que não é só em cima, também tem sub, e tem para os lados, e tem à volta, tem muita coisa. E não somos só... Não é só a nossa experiência está em volta em muita coisa, né? Portanto, é por isso que é sutis, eu digo subtis, a forma de dizer. Ora, vamos lá continuar agora, senão isto nunca mais acaba. Hoje dormi poucas horas, estou com umas olheiras, só dormi 4 horinhas, acho. Ontem foi dia de tchau. Continuo a dizer, não tenho que provar nada a ninguém, mas o livro está escrito, está publicado, está registado e está lá tudo. E, portanto, não há como fugir da verdade que eu escrevi, que está lá no tempo. No tempo. Fugir. Por causa do tempo. E pronto, rimos-nos todos um bocadito, porque tanto podemos rir como chorar, é indiferente. Hoje, calma, já vou ao assunto. Hoje vou falar de drogas. Porquê? Vamos lá adiantar isto. Vai. Hoje estás um bocado perdido. Claro, ontem foi chão. E levei uma martelada no cérebro. Eu não fui dos que levei mais. A martelada só me veio confirmar aquilo que eu
que eu já venho a sentir desde que comecei a escrever o livro. É por isso que falei do livro. Porquê? Porque eu já há um ano, vai fazer agora um ano, agora em agosto, que o meu cérebro levou uma martelada. Eu queria sempre a minha vidinha muito, muito controlada, não sei dos carris, volto a referir, não interessa. E que é o cérebro. E portanto faz um ano agora que eu levei uma martelada no cérebro e disse, ou sim ou não. Ou queres viver ou não queres. Ou queres seguir o caminho, já estavas há 15 anos, 16, ou não. Foi essa a escolha que eu tive de fazer, E foi por isso, foi a forma que eu arranjei, foi escrever. Foi partilhar as minhas experiências em livro e depois agora, o que se segue agora, para a frente, que deixei de ser eu, o meu cérebro, a controlar a maior parte das coisas. Porque senão eu não tinha entrado neste caminho. Porque se eu tivesse deixado que o meu cérebro mandasse, eu tenho lá isso num livro, que estás a fazer? Não faças isso, não sei o quê. Está lá isto tudo no livro. Eu não tinha seguido este caminho. E agora não estava aqui a gravar às 8 horas da manhã um vídeo para a internet. E a partilhar aquilo que eu sou. Que toda a vida nunca partilhei. Com ninguém. Ok? Com ninguém. O meu escritório está todo desarrumado. Eu sou capaz de tirar... Hoje vou fazer uns cortes. Se vier daqui, eu vou cortar. E portanto, lá está o portanto. Não é fácil gerir isto. Umas vezes é o cérebro, outras vezes é o meu eu superior, o meu mestre, a falar ou a canalizar outras mensagens à volta. Não é bem canalizar, é exprimir-me aquilo que eles querem partilhar comigo ou com vocês. Só isso. Corta um bocado, Bart. Ora bem, vamos lá então. Eu estou muito a perdido mesmo. Porque lá está a martelada no cérebro ontem. Porque desde que comecei a escrever o livro, agora para explicar o que estava, o raciocínio que estava a fazer, pus muito do cérebro para o lado. Utilizei só as memórias do cérebro, ou não. No fundo, foi resgatar o que estava já lá registado. Porque se fosse o Duarte, professor, pai, não tinha escrito e não estava aqui agora neste momento. Nem estava a fazer o que estou a fazer. Estou até um bocado assustado. Estou um bocadinho assustado. Porque o meu cérebro está a começar a ficar um bocado assustado e eu tenho que libertar isso porque o que vai vir é desconhecido para mim. Até aqui tinha as coisas controladas, não é? Até o ano passado. Depois as coisas, o cérebro deixou de mandar e isto, por muitas vezes o cérebro pensou que estava errado e estava-me sempre a dizer, estás a ver? Tinha razão, não devia, não. E portanto, foi tudo eu a preparar-me, o meu cérebro a confiar naquilo que o meu eu superior estava a fazer. Só isso. E demorou um ano. Para o que se avizinha. E eu não quero ficar para trás. Eu não estou aqui para ficar para trás.
Não quero. O meu eu superior não me deixa. Nem eu, humano, o meu cérebro humano também não quer. Aconteça o que acontecer. Ok. Pronto. Então, vamos falar de drogas. Isto porquê? Por causa de uma química. Químicos. O químico, o engenheiro químico, não é? Que trabalha, que estuda química, não é? Indústrias farmacêuticas e por aí fora. Ou não só. A química dá para tudo. De uma jovem ou de um jovem, não interessa. Não interessa o género. Temos usado várias pessoas a internet para passar mensagens subtis uns aos outros. Por acaso está fixe a dinâmica. E é assim mesmo. É a forma mais fácil neste momento de nos comunicarmos, porque a evolução, assim como a inteligência artificial, depois vamos acabar por partilhar coisas através da inteligência artificial e só nos damos conta depois. De uma química ou de um químico, engenheiro químico, formado em química. E eu agora quero falar das drogas. Porquê? Porque a ayahuasca, vocês sabem o que é, não é? Toda a gente que está neste mundo sabe o que é a ayahuasca, originária dos índios do Brasil. Química só. Um coquetel de químicos. Eu não sou contra, nunca experimentei. Drogas pesadas nunca experimentei. A minha experiência foi com nem é CBD, porque CBD é medicinal agora. Antigamente ia-se preso com CBD. Foi com o THC, só, natural. Nunca gostei daquelas misturas do baxixe. Tentei uma, 2 vezes ou 3, quando era jovem. Não gostava, porque sentia no meu corpo que tinha muitos químicos mesmo. O corpo rejeitava aquilo. Coisa mais natural. Pronto. Nunca experimentei a ayahuasca, nem essas drogas LSD, nem nada. E porquê é que estou a falar disto? Não é condenar, não tem nada a ver com isso. Vocês vão já perceber que o porquê dos químicos. Se eu consumir uma droga, não é? Seja ela qual for, no início tem efeito, não é? Depois o que é que acontece? O nosso corpo é fantástico. Não é? Quimicamente, rapidamente se adapta àquela droga que a gente está a tomar. E aquilo deixa de ter efeito. Primeira vez, claro, o corpo não está à espera a uma explosão, depois deixa de fazer tanto efeito, não é? E o que é que acontece? Se nós caminharmos para a espiritualidade através das drogas, consegue-se ver muita coisa, claro, mas é através de um processo não natural. A química queria tratar o planeta, os químicos conscientes querem usar a química natural de forma a ajudar as pessoas, e têm toda a razão, porque há doenças neurológicas, principalmente de depressão profunda, está mais que estudado, que através com os médicos, não é? Usando doses muito pequeninas, está estudado, mas foi abandonado pela indústria química. E, se quiser falarmos daqui a bocado, toda a gente sabe isso. É um negócio. Que em doses pequeninas, o LSD, usado em doses muito pequeninas, controlado clinicamente, nos doentes depressivos, bastante depressivos, consegue despertar neles, eles transcenderem para outros planos e ir buscar outros planos, coisas que os fizeram ficar presos aqui. E é por isso que entraram em depressão profunda.
e ajuda um bocadinho. Claro, isto no início, agora a pessoa não pode ficar presa, não é, àquela droga, porque senão acaba por criar uma dependência, como o álcool, como seja o que for, não é? Uma droga. Eu posso fazer análise ao sangue, vou voltar para a escola, podem vir fazer análise ao sangue, limpinho, já há muito tempo até que nem tomo comprimidos para a dor de cabeça, só se usar nicotina. Mas, das drogas, a droga que não se pode largar, todas as drogas a gente pode largar, químicos, pode largar, que não morre. Sofre, claro, seja ela qual for. Cocaína, heroína, essas drogas mais pesadas. Pode largar logo, fechar num quarto e largar, que não morre. Passa o diabo, mas não morre. A única droga que a pessoa se deixar logo, se for dependente dela e que morre, pode morrer, o corpo pode colapsar, é uma droga legal, que é o álcool. Os alcoólicos não podem, se for o alcoólico mesmo, não pode de repente largar o álcool, ou toma comprimidos químicos, para compensar, o corpo compensar, ou então o corpo pode colapsar. Portanto, a droga que é, legal, que é a mais legal aqui do mundo, não é? Que é o álcool, é a única que cria mesmo de uma dependência profunda no corpo. Estive a falar com o gênio. É um gênio, ele é um gênio. É o gênio do nosso gangue. E falámos até um bocadinho sobre isto. Porque é o que ele diz. Quando a gente era jovem, ele diz que ele era um gênio e continua a ser um académico. Em cada célula, só em cada célula do corpo, isto são palavras dele, que toda a gente sabe, ligada à química, só numa célula do corpo, as explosões químicas que acontecem, as interações químicas que acontecem, que nós, no nosso corpo, temos todos os químicos necessários para provocar em nós qualquer explosão química, qualquer transformação. Bilhões e bilhões de interações químicas que estão a ocorrer a todo momento dentro do nosso corpo e que temos tudo cá dentro. Agora, se eu usar as drogas para me tentar espiritualmente chegar a algum lado, posso ter experiências que fazem-me libertar do cérebro. E no início é bom. Porquê? Porque nós estamos muito habituados a estar presos no cérebro, o cérebro comanda tudo, e quando há esse uso, eu não estou a incentivar a usar drogas, não disse, estou limpinho, vai fazer análise à vontade. Há 2 anos ou 3, eu disse logo, se fosse eu não ia. Uma colega minha ficou apurada para os europeus, uma equipa da escola escolar, e lá os europeus, aquilo é só leis, para ir com as miúdas, para a Europa, para o campeonato europeu, teve que fazer análise aos sangue para ver se estava limpa de drogas. Eu disse logo, amigo, eu não ia. Não é por de drogas. Reparem, a falta de respeito que isto está a chegar, o controle, quer dizer, ela tinha capacidades para andar com a equipa pelo Portugal inteiro. Mas para ir lá para os seus da Europa, tinha que fazer análise aos sangue para ver se estava limpinho. Vejam a manipulação e o controle que isto está a chegar. Isto foi uma parte, pronto. Eu posso usar as drogas no início para libertar o meu cérebro desta caixa, que é aqui a 3D, para ver que realmente existe algo mais. Agora, se eu depois usar sempre as drogas, a ayahuasca, que é a droga mais espiritual, não é?
Isto até aqui em Portugal já há, em todo lado. Agora, alterada, bastante alterada, não é? Não originária, não é? Nem usada, nem sabem a usar. Então eu até tive uma informação, que há mais de um ano, que até há cultos ou igrejas que usam a ayahuasca, o vinho ou o pão, no fim da oração, do encontro espiritual, chamem lá o que quiserem chamar, é beber um bocadinho no fim, da ayahuasca. No fundo é só para viciar as pessoas, que no domingo têm aquele copinho, vão lá beber, que é para... Eu não estou a dizer que sou contra isso. O que eu estou a dizer é o vício ou a dependência que se cria e a manipulação que está por trás. Até porque, por exemplo, a ayahuasca, quando a pessoa toma a primeira ou a segunda vez, isto são estudos. O que eu li, a pessoa pode ficar completamente desorientada e até há histórias que se perderam na floresta, quando vão lá aos índios. Se não estiver bem controlado, a pessoa até se pode perder-se porque começa a divagar e pronto. Portanto, é preciso ser muito bem acompanhado por pessoas sábias e às tantas até fazer perguntas, não é? E não deixar a pessoa entrar em descontrole, porque cada pessoa reage de forma diferente, depende dos químicos do seu corpo, das reações químicas que cada corpo e do grau espiritual, porque a influência espiritual comanda também os nossos químicos. Eu, no vídeo lá para trás ter falado, se nós estivermos bem, o nosso corpo reage bem. Tem a ver com a química. E se eu não trabalhei a espiritualidade, né? Eu comecei a trabalhar desde os meus 2 anos, a voz que eu sentia que vinha para mim, né? E eu aceitava como era a verdade, depois fazia o que eu queria, mas sabia que aquilo era a verdade, era um conselho. E foi-me habituando durante a minha vida toda. E depois tinha provas, porque depois eu sabia, não faça, e eu fazia, né? Claro, o bom Duarte, o bom pirata, né? Gosta de experimentar muita coisa, né? Eu fazia. E depois chegava ao fim e dizia, afinal tinha razão. Né? Mas se eu durante um largo período de tempo da minha vida não explorei a espiritualidade dentro de mim, no fundo as reações químicas fora do normal, no meu corpo, se eu vou para uma espiritualidade mais agressiva através de drogas, isso pode provocar em mim entrar numa doença mental. E eu não descontrolo. Ou caio num vício. É por isso que os drogados, eu lidei com jovem, com muita gente. Aliás, eu dava-me melhor com os gandulos, eles sabem disso. E normalmente as pessoas que caíam na droga e que caíram no álcool e na droga, não é infelizmente, nem infelizmente, normalmente eram aqueles jovens que tinham um coração de ouro. É verdade. Toda a gente sabe disso. E para se fugir desta matriz 3D, refugiavam-se nisso. Começavam no início, né? E depois aquilo levava-os para aquilo que realmente eles são e depois caíram na dependência, né? Como o álcool. Pronto. É só para passar a mensagem que tudo está dentro de nós. O pão, a química, as reações químicas, a transcendência, está tudo dentro de nós. O pão está dentro de nós. Claro, não estou a falar para todos, continuo a dizer, né? Isto é preciso ter muitas experiências.
Daí eu dizer, ontem, a Dame de Saint-Germain, falou que todos nós temos todos os signos. Já tinha dito isso, e há muitas pessoas na internet. Quem lida com astrologia e com cartas sabe disso perfeitamente. Mas porquê? Todos nós temos todos os signos. Porquê? Por que será? Vejam lá se conseguem chegar à resposta, à minha resposta. Cada um tem a sua. Porque quanto mais nós deixamos transcender dentro de nós a nossa química, começamos a ter acesso a outras vidas, a outras visões de outras vidas. E eu, em todas as vidas, eu fui sempre do mesmo signo. Não é? É uma estupidez pensar isso, não é? E portanto, quem vira a astrologia, Adams gosta muito da astrologia porque ele estudou muito a astrologia, Saint-Germain estudou muito a astrologia. Depois começou a não perceber porque é que havia ali uma falha, uma quebra na astrologia que tinha a ver com isso. Sim, senhor, os astros há muitas influências, mas depois há falhas. Porquê? Porque restringimos-nos ao ascendente, ao descendente, ao Sol, ao signo solar, por aí fora, ou a Lua, ao fundo do céu, essas coisas. Eu não aprofundo isso. Já sabem que o mestre é um conjunto, não é uma coisa só. Eu sei que isto provoca nas pessoas, mas tu não te aperfeiçoas numa coisa. O mestre não precisa se aperfeiçoar em nada. Quando ele quer conhecimento, ele procura e rapidamente obtém conhecimento. Por isso não está preocupado em saber tudo. O mestre que estão ascendidos, eles quando querem saber alguma coisa, ligam-se à energia e rapidamente. Agora o que é que estão a fazer? Estão a entrar na inteligência artificial. Conseguem muito mais rapidamente obter informações através do que quiserem, né? E de explorar várias pessoas, né? Através só da interação que cada um de nós faz com a inteligência artificial. Para vocês verem onde é que isto está a chegar. É por isso que eu digo que é um todo, né? E dentro da minha esfera, o que é que eu coloco dentro dela? O que é que eu permito que entre dentro da minha esfera? E portanto, estava a falar dos mestres. Os mestres acessam. É por isso que eu não me especializo em nada. O que é que eu me especializei? Foi pôr as minhas experiências de vida todas, não é? E de outras vidas, porque tenho acesso a elas, algumas, não preciso de muitas. Reparem uma coisa, vocês nesta vida, que ensinamentos poderiam tirar da vida toda? Quantos? Infinitos. E portanto não precisamos de ir. Eu posso ir a uma vida anterior e ver coisas que pus lá no livro só para justificar as minhas atitudes nesta vida. Estão a perceber? Como é que eu reajo? Não é? Como é que eu lido com o amor? Como é que eu lido com o meu corpo? Porque é que eu sou agressivo? Porque é que são tudo reflexos de karmas ou de vida. Karmas, eu não gosto desta palavra. Porque karma é uma coisa que fica parada. E eu acho que eu não vejo assim a espiritualidade. Ficar parado. Para mim é sempre contínuo. O que é que se passa? Contínua expansão. Deve ser o computador que deve estar a acabar a memória. Está a ficar cheio. Portanto, vamos ser rápidos lá, acabar com isto. Perdi-me. Eu vou a vidas passadas só para ver porque é que eu reajo nesta vida assim. Tirar ensinamentos desta, o meu cérebro, não deixar o meu cérebro comandar,
e tirar experiências de outras, porque é que eu reajo nesta assim. Simplesmente isso. Tinha mais coisas para falar, mas pelos vistos isto está... Vou fazer aqui um corte. Tudo o que eu tenho no livro, é tudo verdade. Foi a minha experiência de vida. E de vidas passadas. Aí não tenho provas, veio dentro de mim das vidas passadas. Mas desta encarnação, o que eu pus lá, as minhas interações com as outras pessoas, aquilo é tudo verdade. E tinha muitas histórias que podia pôr, não pus, não é? Para não ficar maçador do livro. Nos shorts, eu só conto um bocadinho de cada capítulo, aquilo que eu acho mais importante para transmitir a mensagem que acho que é necessária. E o que é que está a acontecer? Eu já há muito tempo que noto que não sou eu que estou a fazer as coisas. Eu, do arte mental. E este chalo, a martelada, eu já sabia disso, mas porquê? Como é que eu consigo fazer 3 ou 4 vídeos, ou 5, shorts, com criatividade? Não vem de mim. Não pensem. A criatividade não vem de mim. Eu às vezes sento-me e penso assim, tenho que fazer, porque tenho que adiantar isto. Porquê? Porque o comboio descarrilou e agora está a criar novos carris. E o meu cérebro está um bocado perdido. Então tenho que acelerar isto. Sento-me para fazer um short e a criatividade não sai do Duarte cerebral. Eu vejo nitidamente, mas completo, que não vem do meu cérebro. As coisas acontecem tão naturalmente que até eu fico espantado. Quando crio um vídeo na inteligência artificial, quando eu quero comandar, o meu cérebro quer comandar, olha, é para ele mexer a mão para ali, para lá, não sei o que, não sei o que mais, aquilo não sai como eu quero. Então eu já aprendi muito rapidamente. Às vezes não digo, maior parte das vezes, quando eu digo alguma coisa, as coisas não saem como eu quero. Quando eu não digo nada, o vídeo vem e eu uso o vídeo da forma mais criativa que eu até fico espantado. Portanto, isto é só para vocês perceberem que o que está a acontecer também comigo, e é esta a mensagem que eu quero transmitir, que não é o cérebro que está a comandar. É por isso que eu estou um bocadinho assustado, porque o cérebro está habituado a... Não é? E é o meu eu superior que está a fazer. Não é? O meu mestre, que está por trás de mim, está a fazer. E é por isso que o meu cérebro fica assustado. E a decisão é, eu quero seguir, o meu cérebro diz, quer seguir ou não quer? O meu cérebro não quer seguir, não quer sair do padrão. Por isso que eu estou um bocadinho assustado. Mas o meu mestre empurra, já vem há um ano a empurrar, tenho batido com a cabeça, muito, pumba. Mas isso, se eu deixasse que o cérebro comandasse, já tinha parado há muito tempo. Aliás, nem tinha escrito e tinha arrumado na gaveta, como já disse. Foi sempre ele que nunca deixou. E esta a mensagem, ou eu quero, ou não quero. E esta é a decisão que vocês têm que tomar, dizer assim ao cérebro, caladinho, deixa acontecer, vem o que vier. As coisas mais... No início, na conversa com esse meu amigo, o gênio do Gangue, no início eu pensava que eram coisas más, bem pouco tempo me aconteceram, fiquei zangado, e agora passado um mês, vejo que não, estou muito melhor, apesar do cérebro humano pensar o que vai ser agora, eu agora olho para trás e vejo assim, agora que eu estou bem. É por isso, tentem não deixar que seja o vosso cérebro a comandar tudo. Aliás, o que vai vir, o cérebro vai-se ter que desligar. Porque senão não vão conseguir avançar. Vão ficar presos.
E portanto, esta lua cheia, o que eu. Portanto, esta fase lunar, lua cheia, lua nova, e para setembro, até setembro, é uma preparação daqueles que realmente querem. Né? É como eu comecei a escrever lá o livro, estava a falar de um livro lá atrás, e que eu disse às pessoas que partilhei, comecei a partilhar quando comecei a escrever, ou ficam, ou eu vou a este bar tentar arranjar piratas, corsários. Apanham o barco, mas se depois a meio desistem, apanham o barco para trás e vão, porque eu vou seguir em frente. Esta minha nau, este meu barco vai seguir em frente. E depois só fica no barco quem quiser mesmo. E muitos apanharam o barco de volta. Porque assusta, não é? Assusta, claro. E ainda me assusta agora a mim, não vos ia assustar a eles. Olha qual óculos bonitos. Podem partir, não faz mal, compram ainda mais bonitos. Este mês, esta fase lunar, esta fase astrológica, a energia que está a entrar do Sol e por aí fora, da vibração do planeta, deixem lá as catástrofes, isto já nem preciso falar nisso, já expliquei porquê. E de rezar e gurus, já sabem que eu detesto organizações, e líderes, porque isto é tudo um processo individual. E quando eu acho que vou buscar, que vai ser aquele guru, ou aquele, ou o Duarte Guerra, ou o Saint Germain, que me vai ajudar, ou que me vai fazer com que eu chegue lá, esqueçam isso. As reações químicas é dentro do vosso corpo. O vosso cérebro permite que o vosso corpo crie essas reações químicas com a ajuda da energia que está a provocar isso. Se vocês não permitirem, não acontece nada. Não estejam à espera que seja a ayahuasca, ou o LSD, ou a cocaína, ou aquilo, ou o álcool, que vá fazer esse despertar dentro de vós, porque não é. Tem que ser uma decisão vossa. Que no fundo é uma luta contra o vosso cérebro. Só isso. Isto tudo é uma luta contra o vosso cérebro. Mais nada. Claro, há interferências, não é? Mas interferem aonde? Será na química do vosso corpo ou será no vosso cérebro? Interferem no vosso cérebro. E depois o vosso cérebro é que comanda a química do vosso corpo. E comanda tudo que está dentro da vossa bolha. As coisas más que acontecem, essas coisas todas, ou as coisas boas, é que comanda isso tudo. A energia. É por isso que eu digo, quando a gente transcende, a proteção começa a deixar de ter efeito, porque já é tão natural. A química do nosso corpo já é tão natural que isso é tudo máquina, depois começa a ser tudo máquina. Porque já é natural. Já não há interferências. Vou ser muito sincero, também pus isso lá no livro sobre a bruxaria, não cheguei ao short da bruxaria. O livro é pesado, eu sei disso. Mas a intenção também é essa, é questionar as pessoas, o cérebro das pessoas, questionar-se cada um as coisas que ele viveu. Para quê? Se eu questionar, estou a fazer alterações químicas. Um abraço para a química. Tenho saudades. Gosto de ouvir, gosto muito porque é jovem, está fixe. E portanto a proteção é tão natural que de um ano para cá alguns não entendem porque é que eu ainda continuo e tanto que tão criativo e sempre a criar coisas novas, porque ainda não entenderam
que aquilo que fazia efeito antes, que eu já falei lá para trás, que o que fazia efeito antes vai deixar de fazer, e se eu não der o passo em frente, seja no que for, o que funcionava antes agora não vai funcionar. E a tal barreira que os seres mais densos não conseguem passar. Porque não percebem o que está para lá daquela barreira. E não percebem como é que se trabalha com o nosso cristal, com isto, com a luz. E como não têm medo da luz, né, nunca a vão entender, então não conseguem passar essa barreira. E é por isso que eu digo que está a funcionar, vai funcionar bem, não é para todos, claro. Aqueles que realmente procuram a sua luz, aí é que vão começar a querer mesmo. Mas isto de querer não é fácil. Porque, pelos vistos, o que vem aí é tipo uma ayahuasca que vai deixar o nosso cérebro ou sim ou não. Ou vou ou não vou. Não vou dizer que não tenho receio, todos temos receio. O meu cérebro, o meu humano do arte cerebral, tem sempre receios. Mas é aquilo que eu tento explicar nos shorts e tento explicar no livro e as coisas que irei criar e que estou a criar. Não sou eu que comando. Porque se eu deixar desde o início que fosse eu a comandar, eu não chegava lá. E eu quero chegar. Porque é isso que eu vim cá fazer. Aliás, eu sei desde pequeno. E mais nada me interessa. Porque senão, esta experiência, o que é que me trouxe? Mais do mesmo? Se repararem a nossa vida toda, se formos ver vidas para trás, o karma é igual às vidas, uma, nesta, para aqueles que estão mais avançados, repetiu-se vários karmas que tínhamos de outras vidas. E quando nós nos damos conta, porque é que reagimos sempre de várias formas, em várias situações, tem tudo a ver com a química que está para trás. Com as reações químicas do nosso corpo, a influência energética que nós temos registadas no espírito humano. No espírito humano. E agora temos que transcender um bocadinho o espírito humano e deixar que o nosso mestre comece a tomar conta da nossa vida. Assusta um bocadinho. Assusta. Mas vamos em frente. Ora bem, vai lá para a frente. Já falei demais. Já vamos para aí 45 minutos. E é isto que eu quero que vocês entendam, que a verdade, não existe verdade, porque a verdade do Duarte, muitas vezes, vem do cérebro. E é por isso que eu estou sempre a questionar, e digo que não existe verdade. Porquê? Porque essa verdade, maior parte das vezes, 99%, vem do cérebro. Se vocês repararem durante um dia, quanto tempo vocês sentem realmente a vossa verdadeira energia? Quanto tempo? Quantas vezes? Quantos momentos? E o truque está aqui, não é ficar ali sabem, todos os shorts sobre meditações. Eu não estou a falar para os que estão a despertar, atenção. Hein? Porque os que estão a despertar, vão despertar agora. Hein? Vão ter que passar por esse processo, alguns mais acelerado, claro, mas vão ter que o passar. Às tantas, se quiserem. Depende. Durante o dia, na vossa vivência, quanto tempo vocês estão um bocadinho com o vosso eu superior, com o vosso mestre? Se sentem que é ele que está a comandar as coisas. Não é preciso estar ali. É? Muitas vezes, às vezes estou ali, estou a forçar e só estou a levar com lixo mental. Quando eu estou a fazer qualquer coisa, seja trabalhar manualmente, seja o que for,
nesse momento não sentem, às vezes até cozinhar, não é? Pronto, esta é a mensagem, porque o que se aproxima, espero que vocês, até à lua cheia, este período da lua nova até a lua cheia, tenham criado dentro de vocês algo, ou uma visão vossa que não veio daqui, que foi um sussurro do vosso eu sou, porque quando vem daqui rapidamente não dá resultado. Tenho outras coisas para falar, muitas coisas, mas falarei mais para a frente. Domingo, vou-me embora, 8h30, já chega. Nunca estive tão bem, mas quando as pessoas começam a ficar tão bem, começam a ser rotuladas por loucos, não é? Ou psicóticos. E porquê? Porque saem fora do padrão. Deixem-nos lá estar. Não tenham medo, não tenham receio. Temos agora um mês para deixar trabalhar menos o cérebro e deixar-nos levar um bocadinho. Deixar-nos sentir que não é o nosso eu do ar, o meu eu do arte cerebral que está a trabalhar. Tenho notado muito isso no livro, nas coisas todas que fiz até agora, trabalho, noto mais no trabalho, quando vou dar o meu passeio. Há momentos em que eu não, sinto perfeitamente que não sou eu, não é o Duarte que está ali, mas quero continuar, sempre, mais, porque ainda estou muito preso aqui, como todos nós, que só se conseguem libertar com as drogas. E o objetivo aqui é fazer sem drogas. Porque a droga é como eu, quando a gente vai dar um passeio e ia até ao monte, estava lá bem, que bem, mas depois acabava. E depois tinha que vir embora, descer o monte, de carro ou a pé, e lá vinha eu e sabia que perfeitamente, quando estava lá, estava no céu, que bem. Havia momentos em que transcendia, estava mesmo bem. Mas depois, passado pouco tempo, voltava à minha vida normal. Depois, se fosse preciso, tinha que estar um mês dentro da minha vida normal. Depois lá fugia outra vez para o monte. Mais um bocadinho. Mas depois, quando começava a aproximar a hora, já sabia. Bem, lá vou eu outra vez. Não é? Uma droga. Um escape. E o que nós queremos não é isso. Contínuo, progressivo, mas mais contínuo. A ver se eu não tenho medo e não vou fugir. Vamos ver. E tu, vais ou não? Um abraço, chega! Bom domingo e boa semana até a lua cheia. Mas isto continua até setembro. Até à próxima.